Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Foguete Modelismo da Unesp Rocket Design. Hoje, aula 13, nós vamos ver a respeito dos lançamentos, análise de voo e instrumentação, nossa penúltima aula. Bom, aqui a gente vai passar pelas recomendações dos lançamentos, alguns métodos de análise de voo e os instrumentos que são utilizados nessas análises de voo. E aí, para justificar cada um desses estudos, em primeiro lugar, a gente vê as recomendações de lançamentos para padronizar a segurança na hora de lançar, fazer a ignição de um modelo de foguete. E a gente faz a análise de voo para comparar e validar aqueles dados que a gente calculou, estimou ao longo de todas as outras aulas. Então, a gente tem os dados calculados e estimados, a gente quer ver se as medições experimentais batem, com o que a gente já tinha. Ver se isso ocorre de fato na prática. E finalmente a gente registra o comportamento em voo para fazer esses aperfeiçoamentos. Então, às vezes, os dados medidos experimentalmente não batem com os dados calculados, a gente tem que fazer uma nova iteração, um novo foguete, utilizando as medições do foguete anterior. Então, é sempre um processo iterativo. Mas também, em caso de falha catastrófica, os dados obtidos de uma análise de voo ajudam na detecção da causa. Às vezes você tem um foguete instável que vai deixar isso claro nas medições de aceleração, por exemplo, durante o voo. Então, esses são os três objetivos dessa aula. Em primeiro lugar, como realizar então o lançamento de um foguete de forma segura. Eu vou utilizar aqui como base o Código de Segurança da NAR, que é aquela organização norte-americana de foguetes. Então, eles têm acho que 10 tópicos, eu peguei os mais importantes e relevantes aqui para a hora do lançamento. E o primeiro deles é o sistema de ignição. Então, tópico 3, sistema de ignição. Eu peguei na íntegra aí, mas vou traduzir. Então, eu vou lançar os meus foguetes com um sistema de lançamento elétrico e ignitores do motor elétrico. Então, essa primeira frase, que ela diz, você não vai utilizar um palito de fósforo para acender o seu foguete, sim um sistema elétrico, porque isso garante que você vai estar numa distância segura na hora de fazer a ignição. Além disso, esse sistema elétrico vai ter um interlock, um componente de segurança em série com o switch do lançamento, que retorna para a posição desligada assim que for acionado. Então, esse dispositivo ele é adicionado quando você quer garantir que não vai ocorrer uma ignição acidental, então ele é muito importante. E é importante também voltar o switch para a posição off para evitar a corrente elétrica passando por ali depois de realizar a ignição. No caso de misfires, que é quando você realiza a ignição, mas não acontece nada no foguete. Então, é o que diz a primeira linha, se meu foguete não lançar quando eu apertar o botão de ativar o sistema elétrico, eu vou remover o componente de segurança, que é o que fecha o circuito, porque ele está em série, e vou desconectar a bateria e esperar pelo menos 60 segundos desde a última tentativa até deixar alguém se aproximar de novo do foguete. Então, por que isso? Se você faz a ignição, mas ela é muito fraca, ela não é eficiente, eficaz, você pode ter uma pequena parte de propelente que começou a queimar. E aí, visualmente, isso não faz nenhum tipo de aviso para quem vai mexer no foguete. E também não realiza o lançamento. Porém, essa pequena ignição pode se alastrar para toda a superfície de propelente. E aí ele pode lançar tardiamente. O que é um problema se você estiver achando que não funcionou. Você vai lá e ele simplesmente faz a ignição na sua cara. Então é bem perigoso isso. Por isso, deve-se esperar um tempo suficiente para garantir que isso não tenha ocorrido. Em 5, a segurança do lançamento. Então, na hora de lançar, utiliza-se uma countdown, uma contagem regressiva. Isso aí vocês já estão familiarizados, provavelmente. Para garantir que todo mundo vai estar prestando atenção no lançamento do foguete. E, além disso, há uma distância segura de pelo menos 15 pés, se você estiver utilizando um motor D ou menor, categoria D ou menor, e 30 pés se for um foguete com motor maior.
Se você estiver incerto sobre a segurança ou estabilidade de um foguete que você não testou ainda, você deve checar a estabilidade antes do voo e voar apenas após deixar um aviso aos espectadores, né, que eles devem ficar a uma distância segura do lançamento. Então, esse cheque de estabilidade, né, o que a gente falou em algumas aulas anteriores, né, que você pode rotacionar o seu foguete e ver se ele está tombando para algum lado, isso já checa o seu centro de pressão e centro de gravidade. E, bom, finalmente, quando conduzir um lançamento simultâneo de mais de 10 foguetes, né, você vai utilizar uma distância de 1,5 vezes o maior apogeu que você espera de qualquer um desses foguetes lançados. Essa regrinha aqui, de 1,5 vezes o maior apogeu que você espera, é o mais conservador possível, né? Então, se você está esperando um apogeu de 500 metros, você pega esse 500 metros, multiplica por 1,5 e essa é a distância que você deve ficar, né? Os espectadores também devem ficar na hora do lançamento. Agora, para o lançador, você deve lançar o seu foguete de uma rod, né? Um launch rod, que é aquela haste, normalmente metálica, ou torre, que está apontada a no máximo 30 graus da vertical, para garantir que o foguete vai voar quase que verticalmente. E você vai usar um blast deflector, né, algum anteparo ali para prevenir a exaustão do motor de atingir o solo, né, aqueles gases quentes de atingir o solo. E finalmente, né, para prevenir algum acidente no olho ali de quem está perto montando, você vai colocar os lançadores de forma que o final daquela haste metálica, que normalmente é pontuda, vai ficar acima do nível do olho de todo mundo ali que está manuseando a guia de lançamento ou a torre, enfim. E aí, né, o 8 e o 9, segurança de voo, né, que isso aí é um pouco óbvio, mas você não vai lançar o seu foguete em nenhum alvo, né, então você não vai mirar você não vai utilizar o seu foguete como um míssil, basicamente. Evitar mandar ele para as nuvens ou próximos a aviões. E não vai colocar nenhum payload explosivo ou inflamável no seu foguete. Então isso aí realmente não faça um míssil com o seu foguete. E o 9, né, sobre o launch site, que é o local em que você lança o seu foguete. Você obviamente vai lançar o seu foguete outdoors, num espaço aberto, numa área aberta, que é pelo menos tão grande quanto a tabela que eu vou mostrar a seguir. Em condições climáticas seguras, com velocidade de vento não excedendo 20 milhas por hora. Além disso, você tem que se certificar de que não tem grama seca perto de onde você vai realizar a ignição, para que não tenha nenhum risco de incêndio. Então aqui, essa é a tabelinha que determina qual que deve ser o espaço do seu local de lançamento em relação ao seu motor, né? Então, a gente tem ali do motor A a G, então a gente vê que o nosso, por exemplo, que é HI, né, estaria ali entre 1000 e 1500, né, de espaço requisitado. Aqui você pode ver também tem o impulso total, então você não precisa saber o tipo de motor aqui. Beleza, bom, então agora a gente terminou a análise, os lançamentos, né, as diretrizes para lançar, e agora a gente vai fazer a análise de voo. Qual que é a análise de voo mais simples que você pode fazer num foguete? Pois durante, né, o seu lançamento. É pegar o apogeu dele. Então, existem vários métodos simples, né, que você não precisa de um sensor para pegar o apogeu dele, porque você pode utilizar o ângulo formado entre a linha do horizonte e o ponto de apogeu do foguete. Então, esse dispositivozinho aí, da Estes, esse Altitrack, ele mede o ângulo, né, entre a linha do horizonte e esse ponto que o seu foguete atingiu o apogeu. Você mira, né, no seu foguete, e assim que você perceber que ele já está descendo, você solta o gatilho. Aí o ângulo vai fixar, ele vai deixar de mover, e você vai ter o ângulo formado com a horizontal. Aí existe você pode aplicar diretamente o
o Teorema de Pitágoras, ou você pode utilizar algumas simplificações, algumas correções, né, para o caso ideal, porque você não vai ter um triângulo bonitinho, você vai ter uma parábola. Então, mas essa é a análise de voo mais simples que você pode fazer. Também é mais barato. Agora, com o uso de sensores eletrônicos, você já pode deixar a sua análise de voo mais elaborada. Então, você pode registrar durante o voo dados como aceleração linear do seu foguete, aceleração angular, a atitude do seu foguete, né, para onde ele está apontando, nas 3 direções, a pressão atmosférica, a temperatura ambiente e a altitude. Eu vou passar depois rapidamente pelos instrumentos, né, que conseguem pegar essas informações. Obtendo esses dados ao longo do tempo, né, cada dispositivo desse aí vai ter uma taxa de atualização. Então ele vai pegar, por exemplo, durante um segundo ele pode pegar 100 medições. Com essas 100 medições, você pega alguma ferramenta de plot, Python, por exemplo, e consegue colocar tudo no mesmo gráfico. E além disso, né, além de colocar todas as informações experimentais no mesmo gráfico, você pode colocar as informações calculadas ou estimadas, como por exemplo no OpenRocket. Então você junta essas duas informações e aí você vai ter claramente o que não está batendo com os seus cálculos. O que ficou diferente, ou o que ficou similar, o que você pode considerar como uma aproximação válida. Então fica deixando assim, né, expondo assim as informações, fica gritante as diferenças. Então aqui do lado a gente tem as medições de altitude, velocidade e aceleração, e ele marcou aqui também os momentos em que o drogue foi ativado e o paraquedas principal foi ativado. Né? Drogue é aquele paraquedas pequeno que puxa o paraquedas principal. E agora a instrumentação. Né? No caso do foguete modelismo, quando a gente fala de carga paga, normalmente a carga paga é a própria baía eletrônica. Então a gente vai colocar algum sensor, alguma câmera e outro experimento, aí a gente lança o foguete exatamente com o objetivo de pegar essas informações, esses dados aí. Claro que num foguete maior, né, a carga paga é um satélite, a carga paga é algo muito mais complexo, e aí os sensores, na verdade, ajudam a colocar a carga paga em órbita, né, na sua região adequada. Aqui, os sensores são a própria carga paga. Agora, passando pelos principais componentes, né, que formam essa baía eletrônica. A gente vai ter os sensores, né, então a gente tem acelerômetros, giroscópios, barômetros, altímetros. PCBs próprias, né, que alguns foguetes têm PCBs próprias fabricadas, né, eles vão lá, desenham num software e fabricam. Ou você pode usar uma placa de microcontrolador, como o Arduino, por exemplo. Uma fonte de alimentação, que pode ser baterias ou pilhas, e os componentes de comunicação, então antenas GPS, módulo de radiofrequência, e existem várias outras opções aqui na comunicação. Então aí na esquerda, a foto de uma baía, né, de eletrônicos, sistemas embarcados, da Cosmos, e na direita uma PCB, essa aqui é uma PCB um pouco mais complexa, porque ela tem também um sistema de TVC. Então se vocês virem aqui, ó, existe um output aqui para o servo motor. Esse servo motor controla a tubeira, né? Então ele vai direcionar os gases para algum lado e essa PCB consegue controlar a atitude do foguete utilizando os servomotores. Então é bem mais complexo, mas muito interessante também. Os dados que você obtém por esses sensores, normalmente são gravados, armazenados no próprio foguete, cartão SD, para você analisar depois que o foguete pousar e você recuperar ele. Só que, dependendo dos dados, né, se não dados muito longos, ou existe tipo de dado, né, então você vai ter um float, você vai ter um int, existe a taxa de atualização, então às vezes você tem muitos dados. Então se forem poucos dados, e você utilizar uma frequência adequada, você consegue receber isso em tempo real, lá da base de lançamento. O seu foguete vai conseguir transmitir esses dados sem muita perda de informações. Claro que, como em qualquer outra área de foguete, você deve atentar-se aos limites de massa e restrição de espaço. Então você não pode fazer o seu foguete em 90% de sensores.
Normalmente o que vai acontecer? Você vai ter uma dimensão, é um diâmetro máximo, um comprimento, então você vai ter um cilindro para trabalhar, né, para colocar todos os componentes naquele cilindro, e uma restrição de massa, então até 400 gramas. E a missão, né, o grande objetivo do Rocket Design, e até de indústria, da indústria inteira do aeroespacial, é atingir essas especificações, atender esses requisitos, sem comprometer a missão em si. Bom, pessoal, isso aqui foi uma aula bem curta. Na próxima e última aula, a gente vai ver a legislação e normas, o que você precisa para lançar um foguete, né, legalmente falando. As referências para essa aula, eu coloquei apenas o código de segurança da NAR, mas aqui, se vocês tiverem interesse, é da parte de... Aqui o mais importante é realmente a parte eletrônica, que eu não tenho tanta afinidade assim. Pesquisei brevemente para vocês as PCBs e os componentes, mas muitos integrantes do Rocket Design têm muito conhecimento de eletrônica, então qualquer coisa só manda no WhatsApp, e-mail, que a gente pode organizar mais aulas a respeito disso, aprofundando na instrumentação, nos componentes eletrônicos, na comunicação. Bom, pessoal, por essa aula era isso, muito obrigado.